Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a Universidade Federal da Bahia. Nós estamos tratando do Regimento Geral da UFBA na parte envolvendo a representação dos órgãos colegiados. Essa representação que está aqui mencionada é uma representação que está atrelada àqueles componentes, ou seja, aqueles que fazem parte da composição da universidade. Nesta composição da UFBA, a composição ela aparece com o corpo docente, nós temos ainda o corpo técnico administrativo, além de existir ainda o chamado corpo discente. Vamos lembrar que o corpo docente ele é representado pelos professores, o corpo técnico administrativo, ele já aparece na ideia dos servidores da universidade, além do corpo discente, está relacionado, está atrelado aos alunos, tá? Está relacionado aos alunos. Quando nós mencionamos o aspecto atinente tanto ao corpo docente quanto ao corpo técnico administrativo, eles são escolhidos de qual forma? Depende desses dois aqui, os dois iniciais. Então vamos lá. Então no ponto número 1, qual é a análise feita? A análise feita em relação aos integrantes do corpo docente e do corpo técnico administrativo. Vamos observar que eles têm com a universidade uma relação funcional. Existe uma relação funcional com a universidade. Esta relação funcional com a universidade nos remete à ideia de representatividade também nos chamados órgãos da universidade. Bom, esta representação é uma representação que vai ocorrer por aqueles que são integrantes do quadro permanente. Eles precisam ser integrantes do quadro permanente. Além dessa ideia de integrarem o quadro permanente da Universidade Federal da Bahia, é importantíssimo frisar que eles não poderão estar exercendo cargos de direção. Então, precisam ser integrantes do quadro permanente e desde que não, caneta brega, exerçam cargos de direção. Desde que não exerçam cargos de direção. Lembrando que cargos de direção nós chamamos de CD, cargos de direção. Tá certo? Então esta é a primeira linha. O que é que a gente precisa ainda associar? Porque tanto o estatuto quanto o regimento eles citam a questão atinente, a representação que eles trazem especificamente dentro de cada órgão. Então vamos relembrar quais são os órgãos superiores de deliberação. Então vamos analisar quais são os órgãos colegiados da universidade. Em relação aos órgãos colegiados da universidade, nós temos inicialmente o
Consune. No Consune, nós temos, vamos lembrar, 2 representantes do corpo docente e nós temos 4 representantes, muito cuidado, porque em provas anteriores essa pergunta caiu, tá? Já na universidade, 4 representantes do corpo técnico-administrativo. 4 representantes do corpo técnico-administrativo. O que é importante frisar aqui? Como é que se dá o processo de escolha deles? Vamos lembrar que esta representação nos remete às seguintes características. Primeiro, como é que ocorre a eleição? Eleitos pelos pares. O que isso quer dizer, eleitos pelos pares? Então, quem escolhe os docentes são os próprios docentes. Quem escolhe os servidores são os próprios servidores. Eles vão cumprir um mandato de 2 anos. Vão cumprir um mandato de 2 anos. E nós temos ainda que é permitida, que é admitida, então permitida uma recondução. Então atenção para este aspecto. Permitida uma recondução. Isso é como ocorre, isso é como se dá a questão atinente de representação no Consune. Além do Consune, nós temos a ideia relativa aos chamados conselhos acadêmicos. Vamos lembrar que em relação aos conselhos acadêmicos, nós precisamos lembrar que nos conselhos acadêmicos, nós temos o conselho acadêmico de ensino,